Semana retrasada nós falamos sobre o filho pródigo e na passada também. Na retrasada nós pontuamos as diferenças das decisões e atitudes tomadas pelo irmão mais velho e irmão mais novo. Lembra? A senhora até participou bem. Na semana passada nós falamos sobre o e se. E se? A gente falou sobre a decisão que ele tomou, porque ele falou uma hora, fala aqui no texto em Lucas, que ele fala, e se eu... Muito bem, todo mundo assistiu bastante a mensagem essa semana. E se eu levantar, for falar com meu pai, porque ele tomou a decisão de pegar tudo que era dele e vazou, gastou, se arrependeu e ele ficou com o e se. E semana passada a gente falou bastante sobre tudo aquilo que fica na nossa cabeça, e se eu fizer, e se eu for, e se eu não for, e se. E a gente pode refletir o tanto de si que a gente tem dentro da nossa mente, e isso sim é tema bíblico, é reflexão que Cristo trouxe para nós. Essa parábola do filho pródigo é contada por Jesus, e essa reflexão que nós tivemos é exatamente para nós não passarmos a nossa vida toda na base do e se, preocupado, e se eu faço ou se eu não faço, eu vou ou não vou, é o azul ou o preto, é o branco, e a gente fica preso nessa sensação do e se eu for, e se não for, não é isso que é pra mim, e se eu vendo ou não vendo, compro ou não compro, eu só visito, ligo ou não ligo, meu Deus do céu, se a gente não tomar cuidado, a gente pensa em muita coisa e não sai do lugar, a gente fica com preguiça até de sair de casa, com esses ICs da vida, indeciso, indefinido, com um monte de coisa que você tem para fazer, um monte de opção para tomar, um monte de resultados que você espera e você fica no e se eu fizer errado, e se eu tomar uma atitude errada. E nós aprendemos através da reflexão que Cristo nos contou através dessa parábola, que não tem e se, tem faça, pega e toma a bendita da atitude, porque se ele ficasse preso na sensação de, mas eu peguei as coisas ali do meu pai, ele já me abençoou com a minha parte, eu tomei a decisão de gastar do jeito que eu queria, e se ele não me receber ali na casa dele, se eu chegar lá e ele falar, ó, você teve aqui tua parte, você fez o que você quis da sua vida, com o que estava na tua mão, e se eu chegar lá e ele até for recebido, mas eu for tratado como um dos trabalhadores, então já está tudo bem. Eu topo voltar lá e ser tratado como servo, embora seja filho. Ele não ficou preso, ele falou, você quer saber? Parado aqui do jeito que eu tô, não vai mudar nada na minha vida. E ele pegou e foi, teve atitude, a gente sabe, conta ali naquele texto, que ele foi recebido pelo pai, ele foi trazido para dentro, e ali eles fizeram uma festa para ele, onde ele recebeu as roupas ali, ele recebeu ele foi bem tratado ali pelo pai dele, e aí o irmão mais velho ficou chateado, ele falou assim, pô, o que está acontecendo? Mas eu acho que a gente já falou bastante, mas ainda nessa de e se, nós estudamos acerca de uma passagem que Jesus ele contou uma parábola, ou seja, ele hipotetizou um caso para poder trazer aos discípulos a reflexão daquilo que é o correto, de como enxergar a palavra de Deus. E na Bíblia, o que o próprio Cristo está sugerindo é, não se trava, não fica com os pés na lama, pensando no que vai dar se você tomar as atitudes. Tome as atitudes, porque Deus ele não vai fazer com que você volte do zero e tenha que tomar a atitude tudo de novo. Ele pega a tua atitude e te mostra o que fazer. Se você quer se aprofundar melhor, entra neste vídeo EC, que está ali no canal do Stefano Mastroeni de Moraes, certo? Mas acontece também que teve uma pessoa, uma personagem bíblica, que está lá em Marcos 5, que não é um caso hipotético mais, não foi um conto, não foi uma parábola que Cristo nos trouxe a reflexão. Foi o que de fato e verdade aconteceu ali, foi um milagre. Um milagre que naquela época eu vou criar o cenário, vou contar alguma coisa sobre o porquê que foi um milagre tão expressivo esse, que a mulher ela também tomou a mesma decisão, ela tinha tudo para ficar presa no dia a dia dela, com o diagnóstico dela, enraizada nos comentários que ela já tinha ouvido, com os diagnósticos que ela já tinha recebido, e ela não se preocupou com isso, ela falou assim, bom, e se eu for eu relar? Se eu apenas tocar nesse homem aí. Vamos ver o que a palavra fala? Eu vou ler. A gente vai discutir, vou contar de uma forma resumida e a gente vai sair daqui hoje mais firme ainda nessa questão do IC e parar de deixar a nossa mente perturbar a gente, se a gente faz, não faz, leva, não leva, compra, não compra, viaja, não viaja. Eu até brinquei semana passada. Casa ou não casa? Casa ou não casa. Eu até brinquei semana passada, se eu viajar no voo da manhã, não vai ter criança atrás de mim. Senhor, e se eu viajar no voo da noite, o avião cai. Se eu viajar no... Gente, toma atitude, anda, filho.
Grande multidão o seguia. Quem? Jesus, comprimindo. Está lá em Marcos 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Duas questões aqui pontuais. Há 12 anos uma mulher vinha sofrendo de... Na época de Jesus Cristo, o que significava uma mulher que tem hemorragia? Junto com os leprosos. Eles eram categorizados na sociedade ali. E o Sinédrio não fazia nada com essa rejeição, que era a reunião político-religiosa da época. Não fazia nada com esse tipo de descarte, de exclusão que era feito ali naquela época. Uma pessoa que tinha hemorragia e uma pessoa leprosa só não tinham mais pavor, e a intolerância do povo só não era pior do que a passagem que a Bíblia fala sobre Zaqueu, o cobrador de impostos. Só. Do resto, eram as pessoas totalmente excluídas da sociedade. Os aleijados também vêm nessa, mas se tinha duas pessoas, eram as pessoas que visivelmente causavam constrangimento por onde passavam. Os cegos tem aqui, né, relatos na Bíblia de curas, mas essa mulher ela tinha hemorragia. Eu não preciso criar o cenário e pedir para ninguém ficar pensando. Imagina uma mulher há 12 anos lidando com uma hemorragia. Pô, mas ela não morreu em 12 anos? Você não fica pensando nisso? Pô, como é que uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos não morre em 12 anos de hemorragia? Porque as coisas que Deus permite a gente passar, Ele não permite a gente passar para a gente cair na morte e na desistência. Ele nos permite passar porque Ele precisa usar aquilo para te dar a sua... É isso aí. É engraçado falar que uma mulher ficava 12 anos com hemorragia, porque eu já ouvi médico falando, o Dr. Olivo já falou uma vez que é impossível uma mulher ficar 12 anos com hemorragia. Mas é possível quando Deus permite a gente passar as coisas, porque Ele tem coisas bem maiores. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Era uma mulher, há 12 anos, com hemorragia, passou por todos os médicos, gastou tudo o que tinha e... nada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E logo se lhe estampou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão toda te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso daqui não é uma coisa que aconteceu naquela época, que foi para aquela mulher pontual. Isso daqui que aconteceu com ela, se está relatado na palavra, para despertar a nossa fé e a gente agir de forma tal como aquela mulher agiu. Ela tinha todas as circunstâncias ali, todas as circunstâncias médicas e da sociedade para dar a desculpa que ela bem precisava para poder não ir atrás de Jesus. E a palavra fala que ela, ouvindo a fama de Jesus, a gente às vezes, muitas das vezes ainda precisa ver para crer, né? E mesmo vendo, a gente ainda se dá o luxo de não confiar em Cristo. Mas ela só de ter ouvido falar, só de ter tido alguém falou da fama de Jesus, porque ele já tinha operado milagres. Ela falou assim, bom, tem uma multidão que está comprimindo ele, fala lá antes do versículo 25. Se eu entrar ali no meio, se eu entrar ali no meio, e eu só de relar na veste dele, eu vou ficar curado. A palavra de Deus não fala que ela contou nada disso para ninguém, porque se ela fosse falar isso para alguém, o que alguém ia falar para ela? Uma mulher, 12 anos, sofrendo de hemorragia, passou por todos os médicos, gastou todo o dinheiro dela, vira e fala para você e fala assim, se eu relar na roupa daquele homem, eu vou ficar curado. Eu imagino que ia ser um deboche bem dos grandes ainda. Ah, é? Tá. Isso. Aí você assopra a terra, ela também nasce uma pessoa, passa o caminhão do SUS. Ela tomou a atitude dela e ela realmente decidiu, ela
A fé que a gente fala aqui, que a gente fala, mas lá em Hebreus fala que é tudo aquilo que eu espero vai acontecer, tudo aquilo que eu mentalizo vai acontecer. Isso é fé? É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, está escrito lá em Hebreus 11:1. Mas eu falo uma coisa para vocês, isso daí se chama sonho, só. É só o teu sonho isso. Você saber o que você quer e ter a certeza de que um dia você vai ter. Só sonho. E a palavra fala assim, ó, que o homem pode fazer planos, projetar as atitudes dele para conquistar os sonhos que ele bem pretende, mas é do Senhor quem vem a resposta. Então, é importante ter sonhos, mas a fé é quando você fala assim, Deus, aqui está o que eu quero, desse jeitinho, e é assim que eu espero receber, vírgula, agora entra a fé, mas o que o Senhor tem para fazer, o pai aqui está pronto para receber. Tenho certeza que é muito melhor. Descansou, isso é fé. Então a fé não é a hora que eu expus o meu sonho, que eu falei do que eu quero. A fé é a hora que eu falo do que eu quero, mas eu falo que não seja assim, se o senhor não entender. Que seja melhor, porque a hora que o senhor me responder nesta área da minha vida, sobre o que eu espero, eu tenho certeza que vai ser melhor. Aliás, eu posso me surpreender do tanto que eu pedi um negócio tão pequenininho. Aí nós estamos falando de fé. E a maior prova disso é que depois, no capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre os patriarcas, sobre os heróis da fé. E lá vai poder falar que todos eles tinham um monte de planos e nenhum deles fez o que queria. Todos eles fizeram a vontade de Deus. E por isso são chamados de heróis da fé. Não porque sonharam, mas porque se deixaram Deus trabalhar na vida deles. Isso é fé. Aquela mulher, ela não se importou assim, ó, eu vou receber a cura. Ela falou assim, eu vou receber a cura, eu vou relar naquele homem, mas não é só por minha causa. Porque se fosse por causa dela, o que ela faria se ela recebesse a cura? Só pelo motivo dela. Isso daqui é engraçado, porque a gente não repara na hora que a gente lê. A gente fala assim, ela teve fé, ela foi atrás do que ela queria, ela tocou na roupa de Jesus, ela pegou, vazou depois. Ela vazou? Onde que ela ficou? Aonde ela ficou? É interpretação de texto. Eu acabei de falar aqui, porque Jesus ele vira e fala assim, pera aí que alguém me tocou. Os discípulos falam, Jesus, você tá de sacanagem. Tá a multidão inteira relando em você. O senhor é louco de falar que teve alguém que relou em você? O mundo relou em você agora. Ele falou, não, para. Saiu poder, saiu virtude de mim. E essa pessoa aqui, eu tô atrás dela. E aquela mulher, ela pegou, ela foi curada, porque a palavra que fala, que ela sentiu na hora, ela ficou côncia do poder que operara nela. Está aqui no versículo 33. Ela ficou lá. Sabe por que ela ficou lá? E isso daí a gente não bate papo quando a gente lê esse texto. A gente só fala, porque quando você acha, você recebe a cura e tal. Mas saiu o poder dele, porque na hora que aquela mulher, ela recebe as coisas dela, o que ela faz? Ela fica na presença. A motivação dela era sim ser curada, mas a motivação dela era a seguinte, se eu for curada, eu vou continuar na presença desse homem. Porque eu reconheço que para mim o precioso não é mais minha cura, é a presença dessa pessoa para mim. Ela ficou ali em volta, porque na hora que ele começa, ela fala, aqui ó, sou eu. E o que ela faz na hora que ele chama ela, encontra com ela? Aquilo, exatamente aquela passagem da cura dos 10 leprosos. Quantos que voltaram para agradecer? 10 foram curados, mas quantos voltou para agradecer? Um só. Aquela mulher, ela ficou lá, ela não voltou para agradecer, porque ela nem foi embora. Porque ela reconheceu que a cura para ela já tinha sido isso daqui, ó. Perto da importância do relacionamento, do que ela pôde enxergar da presença de Cristo na vida dela. A palavra fala aqui no versículo 33 que ela pegou, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que verdade que é essa? Ela deu testemunho, é esse tempo que a gente despende aqui falando das coisas que Deus opera na nossa vida. Isso aqui é o que ela pegou e falou para Jesus. Ela falou assim, meu Deus, fazia 12 anos que eu tinha uma hemorragia, eu passei na mão dos médicos, eu gastei dinheiro, e eu pensei que só de tocar em você, ele falou assim, cara, vai em paz agora, vai embora, e conta esse testemunho, e você está salva, e você está tranquila agora, você está curada, você está salva, vai em paz ainda. Ele falou para ela. Mas qual que é a grande reflexão aqui? Que sim, a nossa fé, eu já expliquei, mas eu repito, é quando a gente coloca nos pés de Cristo todos os nossos sonhos, aquilo que a gente realmente espera, que a gente fala, a gente materializa, mas quando a gente passa a não se importar se aquilo não acontecer.
A gente passa, na verdade, a querer, fala assim, Deus, embora essa seja a minha vontade, o meu plano, a minha intenção, eu tenho total confiança que o que o Senhor vai fazer é muito melhor, porque eu estou olhando com o bendito do meu olho, eu não sei nem enxergar se amanhã é isso que mesmo, que eu vou continuar querendo. Eu já fiz oração, que passou um tempo depois que eu falei, meu Deus, graças a Deus que o Senhor me respondeu, porque eu estava pedindo fazendo besteira. E você acha que Deus conhece o nosso coração? Totalmente. A gente é levado muitas das vezes até orar, é levado à presença de Deus com base em sentimento, com base na raiva, com base em perda, com base em abatimento, aborrecimento. Você imagina se ele fosse pontuar e levar em consideração tudo que a gente fala, que depois a gente fala, meu Deus, graças a Deus o Senhor não matou aquela pessoa que eu falei que o Senhor era para matar. Gente, o que a gente espera de Deus é muito importante. Aliás, eu acho que talvez é uma das coisas que mais motiva a gente a procurá-lo. Mas reconhecer quem Ele é pra gente é profundamente maior. Essa mulher reconheceu isso. Se a gente focar na presença nossa, na nossa presença com Ele, nosso relacionamento, o nosso ficar junto, meu amigo, nós vamos perceber que as coisas que a gente está indo atrás, indo em busca, essas situações que são importantíssimas, que no caso era a cura dela, automaticamente vem que você nem percebe. Certo? Certo. Uma vez falados, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para aparecer quando vier vídeo novo. E curtam, comentam, compartilhem. Stefano Masturani Moraes. Muito bom. Marcos 5:25. Depois eu vou falar o tema.